continuar falando de assuntos interessantes que contribuem para a melhoria da sua qualidade de vida. Você sabe que esse é nosso objetivo aqui no nosso Tem de Tudo. A gente vai falar agora sobre uma batalha invisível que às vezes acontece: acordar, viver e dormir com dor. Esta é a rotina de pessoas que realizam atividades básicas, como respirar, caminhar, com a presença de um desconforto intenso, frequente e até paralisante. É invisível aos olhos alheios, ela chega de mansinho e vem para ficar, causando uma sensação indescritível. Essa dor crônica acaba afetando a rotina, os relacionamentos, a fome, o raciocínio e, é claro, o humor também, e acaba interferindo até na vontade de viver, gente. Por isso que essa dor crônica está assim ligada também à depressão. Mas é importante que a gente ressalte aqui e se diga que conviver com a dor não é normal. E hoje existem vários tratamentos avançados para combatê-la. Dentre eles, a neuromodulação não invasiva. Você já ouviu falar sobre isso, sobre esse procedimento? Então, para a gente explicar direitinho para você, a gente está recebendo aqui agora a fisioterapeuta Letícia Lopes. Tudo bom, doutora Letícia? Bom dia, Shirley, tudo bem? Tudo bem, pessoal de casa? Bom dia. A gente fez essa introdução porque a gente sabe que muita gente mesmo, no seu convívio mesmo, se você parar um pouquinho e analisar, pessoas que convivem com a dor e acabam normalizando aquilo, tomam um remedinho para aquilo, só que não entendem que aquilo é um problema de dor crônica e que não é normal, né? Isso, Letícia, vamos explicar para quem está em casa. Então, eu acho importante a gente primeiro explicar direitinho o que significa a neuromodulação, né? Então, como o próprio nome já diz, é uma modulação, ou seja, uma regulação do funcionamento de estruturas do sistema nervoso. Então, a neuromodulação não invasiva é não invasiva, então a gente utiliza estratégias que tem dois grandes representantes, que é a estimulação magnética transcraniana e a estimulação transcraniana por corrente contínua. A gente consegue utilizar, então, de campos magnéticos e elétricos para ativar, inibir ou bloquear as vias funcionais da circuitaria do cérebro. Então, como é que a gente consegue traduzir isso para quem sente dor, para quem tem episódios de depressão, ansiedade? Quando a gente passa e começa a ter dor crônica ela dura, né? Então, é a partir de 3 meses. O nosso sistema nervoso, ele tem uma alteração na modulação, no funcionamento das vias. E aí, por isso, a neuromodulação, quando a gente vai fazendo sequencialmente, a gente tem um período, protocolo certinho, a gente consegue fazer essa alteração do funcionamento das vias. É um tratamento novo, Letícia? Uma técnica nova? Isso, é uma técnica inovadora, ela está ganhando mais popularidade agora, que as pessoas estão conhecendo mais sobre. Então, tem muitas dúvidas sobre isso, muita gente pergunta se dói, se leva anestesia, mas é uma técnica indolor. Você não precisa ser anestesiado, o paciente fica acordado durante todo o atendimento. Caso ele sinta sono, que ele dorme, mas assim, é super tranquilo, o atendimento ele varia de 10 minutos até 30 no máximo, dependendo do protocolo, dependendo da indicação dele. E a gente tem evidências na literatura de que tem resultados promissores. Então, uma pessoa que tem aquela depressão resistente ao tratamento, que toma muitas medicações e não tem uma resposta. A neuromodulação, claro, que é associada com as medicações, com a equipe multidisciplinar, com o médico, fazendo toda essa assistência, a gente consegue ter resultados porque a gente atua diretamente nas áreas específicas do cérebro. Tá certo. E como a doutora Letícia explicou, é importante que a gente fique atento a isso. Aquela dor que não passa por 3 meses, né, que você falou, já é considerada, né, a dor crônica. E aí sim você precisa de uma ajuda profissional para não precisar conviver com aquilo, né? Que a gente falou que essa sensação também acaba até causando a questão da depressão mesmo. Porque imagina você estar com dor o tempo todo, 24 horas, realmente não é bacana. Qual é a principal queixa das pessoas que procuram esse tratamento da neuromodulação? É dor aonde? É mais uma dor de cabeça, dor no corpo inteiro? É uma dor que não é localizada? Explica pra gente. Então, pessoas que sentem dor, tem vários tipos de dores. Então, hoje em dia a gente fala muito sobre a fibromialgia, que é uma dor que ela é difusa no corpo inteiro. E como você falou, afeta o sono, afeta o humor, as atividades de vida. Então, acaba virando um transtorno na vida da pessoa. A gente, na neuromodulação, consegue ajudar nesses quadros de dores de forma geral. Então, enxaquecas, dores de cabeça, dores no corpo todo, dores neuropáticas, que são aquelas dores que têm a sensação de queimação e dormência no braço. Sim. Então, a gente consegue de acordo com o que a pessoa chega no consultório. Então, a gente faz uma avaliação para a gente identificar qual é a maior necessidade, a gente tenta alinhar
o nosso tratamento com as expectativas do paciente, para então a gente conseguir definir o protocolo de tratamento. Mas as dores são todas, assim que aparecerem, a gente consegue. Tá certo. Qualquer pessoa pode se submeter a esse tratamento? É feita alguma análise prévia? O que é necessário, né, para fazer a neuromodulação? Então, a gente precisa passar por uma avaliação, que a gente aplica questionário de segurança, para saber se aquela pessoa tem todas as indicações para fazer a técnica ou se ela tem alguma contraindicação para a gente modificar. Então, a gente faz essa avaliação junto com os questionários específicos para a dor, para a gente poder mensurar a evolução que ela teve naquele quadro, a função, e a partir daí que a gente vai conseguir traçar o plano de tratamento. Então, de fato, a gente tem muitas indicações, muitos perfis, que varia desde ansiedade, depressão, dores, até distúrbios neurológicos como Alzheimer, o Parkinson, mas a gente precisa primeiro fazer essa avaliação, esse questionário de segurança, para saber se a pessoa realmente tem condições de receber o tratamento. Então, é um atendimento totalmente individualizado, né? Vai depender do estado da pessoa, a quantidade de sessões, em quanto tempo se tem resultado, não dá pra gente prever, né, doutora Letícia? Porque cada pessoa, cada caso varia muito com o contexto. A gente não pode isolar a dor do restante da vida da pessoa. Então, eu preciso saber se ela consegue manter as suas atividades, se ela está dormindo bem, se ela consegue se relacionar com as pessoas, se ela parou de trabalhar. A gente não consegue isolar. Então, a gente tenta trabalhar abrangendo ali a vida dela. Tá certo, doutora Letícia, que é a fisioterapeuta, explicando aí os novos tratamentos, né, pra gente combater essa dor crônica que não é legal e, como a gente disse no começo, não é normal se conviver com ela. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Tá certo? Volte sempre. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa, tá certo?